Oi, eu sou Alice Foma. Eu estou aqui com a presença de um grande mestre profissional na área de terapia holística, parapsicólogo, padre, para fazer para ele algumas perguntas sobre emagrecimento pelo poder da mente. E eu gostaria então, Hilário, você pode falar para nós sobre sua profissão, sobre seu trabalho, que você vem desenvolvendo praticamente na região sul do Brasil, não é mesmo? Isso, então sou Hilário Devas, padre missionário da Sagrada Família, atualmente pároco em Porto Alegre também, mas como eu sou um milagre da sobrevivência, desde os primeiros anos de vida sempre me interessei pelo ser humano, pela vida, pela sobrevivência e trabalhando no mundo e aqui também, principalmente no sul do Brasil, conseguindo atingir muitas pessoas com muitas dimensões diferentes e as pessoas me procuram para quase tudo. E ainda por ser padre, eu sempre temia que são os católicos que iam me procurar. E por um tempo até a assessoria sugeria que eu não falasse que eu era padre, mas o ser padre ainda é o que dá confiança a muitos e uma confiança necessária para que a mudança aconteça. E a gente vem percebendo seriamente, pelo fato de ser religioso, que as pessoas acreditam mais. Então eu também gostaria de pedir para o padre Hilário, como era a sua vida antes de ser um parapsicólogo e terapeuta? Como que era a sua vida antes? Bom, eu sou padre, vou fazer agora 30 anos de padre, e já bem antes, lá por 1970, eu estudei os temperamentos, estudei a cibernética social e descobri um dia alguém me dizendo que por eu ser uma cabeça de abóbora me deixaria no seminário porque teria a possibilidade de dar alguma coisa. E aquela curiosidade da cabeça de abóbora me chamou a atenção e eu fui observando muito. Eu ainda era estudante, 10 anos antes de ser padre, por isso 40 anos já fazendo isso, e descobri que os temperamentos, o formato das cabeças das pessoas determinam os seus temperamentos: fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico. Estudei isso e praticamente me sustentei durante a filosofia que fiz em Passo Fundo, dando nas noites e nos finais de semana, nas férias, cursinhos sobre temperamento. Nas comunidades enchiam os salões que queriam saber o que era isso. Que legal isso, né? Bem interessante essa sua história. E por que de trabalhar na área de emagrecimento, Hilário? Bom, principalmente as mulheres se preocupam muito em ser bonitas, né? E eu sempre digo assim, vocês mulheres, quando vão para uma festa, gastam muito tempo na frente do espelho, arrumando cabelo, arrumando olhos, lábios, tem que ajeitar tudo. O que eu acho muito interessante é que nós homens também aprendamos isso. Mas sempre digo para as pessoas, aprendam também como vocês caprichem com a parte externa de vocês, também procurem dar uma olhada no olhar de vocês, não só nas sobrancelhas, no cabelo, nos óculos, mas no olhar, que no dizer popular, que os olhos são a janela da alma e eu diria a porta do coração. E toda a vida eu trabalhei o excesso de peso como consequência, até no meu CD eu digo,
que o gordo e a gorda, a palavra que o povo não gosta que eu diga, são expressões ou ressonâncias da ansiedade. Não muito tempo atrás, alguns meses, eu descobri que minha gordura, o meu comer demais, tem fonte exatamente no inverso. É quando eu me sinto bem, me sinto à vontade, me sinto em estado de festa, de alegria, de naturalidade, eu como mais do que nas outras situações. E, então, outra coisa que um dia, por que o emagrecimento? Um dia escutei um médico falar num desses programas nacionais de televisão que quanto maior o diâmetro da barriga do homem, mais fácil a parada cardíaca e isquemia cerebral. Depois disso, nunca mais consegui ser o mesmo diante da alimentação. Então eu trabalho muito a questão do peso ideal, e emagrecer não é muito interessante usar a expressão. Eu vejo assim que devemos ir caminhando na direção do peso ideal, porque favorecendo a saúde, o equilíbrio, o bem-estar. E todos nós já experimentamos que de noite, se você come alguma coisinha leve, suave, sem gordura, sem doce, sem álcool, a gente dorme que nem um anjinho e acorda de manhã, parece que a cama, o colchão faz o papel de útero materno que expurga a gente para o mundo. Agora enche de noite a barriga com churrasco e cerveja, de manhã parece que a cabeça está embaixo do travesseiro e cansado, né? Então trabalho muito a questão de emagrecer do peso ideal como motivo de saúde e bem-estar. Que legal isso, né? E é uma realidade. E para que serve o tratamento de emagrecimento pelo poder da mente? Praticamente tudo isso que o senhor já falou, né? Serve esse tratamento. Isso. Eu começo dizendo que eu admiro Hettinger. Ele foi meu orientador na elaboração da tese do meu doutorado em psicanálise. E ele afirmava uma coisa que eu não acreditei antes de assistir ao vivo e a cores em algumas pessoas. Ele dizia: a pessoa absorve mais do que precisa por desajuste, por desequilíbrio emocional, psicoafetivo. E ele dizia, quando a pessoa não tem mais consciência, pode comer à vontade e ela não vai ter peso acima do correto e normal. Comecei a observar em pessoas com Alzheimer, que não têm consciência do que fazem. E observei 10 pessoas, 5 homens, 5 mulheres. 6 dos quais eram muito gordos toda a vida, pelejavam para emagrecer. E quando ficava com Alzheimer, passaram a comer 3 vezes mais e o peso deles era ideal, né? E um médico, um dia perguntei para um médico em Santa Cruz do Sul, disse, quanto de fato eu necessito comer e beber para ter saúde perfeita? Esse é o foco. E ele respondeu assim, você deve conhecer o pé de alface. A gente derrama meio litro de água em cima dele, mais atrapalha do que ajuda. O pé, tendo umidade suficiente, ele bebe algumas gotículas de água por dia. Então, para que derramar 1 litro de água lá? Então, veja assim, aprender. Eu vejo, a mente, a lei da atração diz que o universo conspira a favor de tudo que nós colocamos dentro da nossa mente. E na parapsicologia
nós dizemos isso de um jeito um pouco diferente e que no profundo ser faz grande diferença, e tudo aquilo que colocamos em nossa mente torna-se realidade. Então observe, pessoa, se você tem peso abaixo ou acima. Né? Por isso eu falo em palavra peso ideal. Se você aprende a sentir-se tranquilo, sereno, feliz, sem preocupação com nada, você tem tudo para ir na direção do peso ideal. Eu sempre lembro quando uma vez um casal muito magrinho me procurou e disse: Hilária, o que a gente faz para engordar? Diz, meu Deus, nunca ninguém me fez essa pergunta, né? E eu disse para eles, né? Disse, olha, nunca ninguém, que nós comemos bastante, comemos de tudo, e fui trabalhando com eles. Daqui uns 3 meses a mulher vieram muito felizes, o homem ainda tinha o mesmo peso, mas a mulher tinha conseguido engordar uns 10 quilos, e os dois estavam radiantes de felicidade. Então, o que faz nós sermos mais gordos, menos gordos? E claro que aqui, quando a obesidade seja ser mórbida, muito grande, daí tem problemas, né? E sempre pensa assim, hoje nós temos as nutricionistas que sabem dizer quais são os elementos que nosso corpo precisa para manter a saúde. E também, às vezes, alguns casos eu conheci, que tem a ver com endocrinologia, quando às vezes os hormônios são descontrolados, né? Mas também, normalmente assim, toda pessoa gorda, muitas e muitas vezes come demais. É um exagero, né? E a gente sabe que é a região sul do Brasil, então, e é um povo que realmente gosta de comer bem. E assim, como que é esse tratamento de emagrecimento? Como é que ele é desenvolvido? Através da parapsicologia, essa reprogramação mental? Ainda citando uma coisa que eu descobri nessa semana, aqui em Missal mesmo, né? Me chamou muita atenção, um colono, né? Que eu observo muito, todas as profissões têm, ele diz, Hilário, o porco engorda, porque ele todo dia sempre come a mesma coisa. O boi engorda, o frango engorda, e engorda muito ligeiro, porque sempre comem a mesma coisa. Isso é uma novidade minha dessa semana. O que faz? Na parapsicologia nós falamos que a imaginação é o jeito mais ativo e poderoso de nós participar da criação. E a criação é criar o nosso próprio corpo. Ou coisas muito simples que eu sugiro fazer. Claro, primeiro, procurar um nutricionista para saber o que e o quanto comer. A maioria não procura. Mas outros que têm conseguido resultados fantásticos é você primeiro descobrir com segurança qual é o peso ideal. No meu caso é 85 quilos. E se eu sei disso de um profissional me dizendo, isso é muito importante, que daí eu digo isso com tranquilidade e segurança. Enquanto eu acho, eu abro muitas possibilidades de ansiedade, de medo, de insegurança, e não sei como fica. Então, sempre digo assim, se quer chegar ao peso ideal, consulte uma nutricionista e peça para ele te dizer qual é o melhor peso para a tua idade, tamanho, jeito. E pela altura minha seria
74 quilos, mas eu fico feio de magro, porque os meus ossos são muito Muito grande, uma estrutura maior, né? É, os ossos, isso os nutricionistas dizem. Então, pela minha estrutura, 85. E daí diga assim, imagine que toda porta que você passar, a partir de agora, aí faço um momento de hipnose para programar a pessoa. Toda vez que você botar o pé para frente de uma porta que se abre por onde você passa, imagine se você pisar na balança e na tua frente aparece o número do teu peso ideal, no meu caso 85. Estou fazendo isso 3 semanas e, por incrível que pareça, baixei 4 quilos. E funciona, né? Funciona. O poder da mente é um fenômeno. A imaginação te leva para lá. Enquanto você não duvidar. Duvidou, estragou tudo. Então eu sempre digo, tu não precisa acreditar em mim, nem no que eu digo, faça o que eu mando e você vai colher os resultados. E acreditar, né? Tem que acreditar. E repetir muitas e muitas vezes. Para criar um novo hábito. Eu me amo, sinto-me amado, sou feliz, peso 85 quilos. Hoje já devo ter repetido isso mais que 200 vezes. Isso eu repito quando eu acordo, quando eu vou para o banheiro, enquanto tomo banho, enquanto lavo minha barriga, enquanto escovo os dentes. E quando eu capricho nisso, agora quero chegar direto aos 85 quilos sem preocupação. Para a mente, para o inconsciente processar isso que você está colocando na mente. E com repetição se cria um novo hábito, né? Sim. E uma coisa que é interessante é criar hábitos, né? Você pode, de vez em quando, estar numa festa, coma e beba à vontade, de vez em quando, digamos 2 vezes por mês, você não engorda. O problema é quando você come muitas vezes, muito, né? Já vai acumulando, né? E, Hilário, e se essa forma de trazer para a imaginação, para uns funciona e para outros não, o que você diria para essas pessoas que de repente entram nesse programa de emagrecimento e vê que para uns funciona e para outros não? Por que isso? Você usou a palavra criar hábitos. O que nos mantém, o que nos faz ser, é nosso sentir e nosso pensar. E as pessoas que acreditam, que decidem e são perseverantes. Já quando eu era criança, nosso professor dizia: a repetição é a mãe da perfeição. E então perseverar, acreditar e perseverar. E aqueles que você dizia antes têm que acreditar, né? E se você não acredita nisso, e quanta gente faz regime e baixa 10, 15 quilos, de repente está lá meio depressivo, ansioso, a gente só leva o que come. Não é verdade. O que muitas vezes nos leva é o que comemos, né? E eu confesso que é muito melhor, muito mais leve, até econômico e fácil, ser mais leve do que ser mais pesado. Então, por que não funciona? É porque uns registram profundamente na sua mente e conseguem fazer disso um hábito, um programa, atitudes, e outros registram mais ou menos e relaxam. Não tem ninguém que tenha colocado na sua mente: eu vou pesar tanto, e seja perseverante durante 3 meses ou mais, que não reduza ou não levante significativamente o seu peso. Aí consegue o inconsciente processar isso e, uma vez processado, a pessoa consegue atingir seus objetivos. E sempre temos que ver, nós atraímos muito o que nós tememos, o que rejeitamos e o que desejamos. Tudo aquilo que nós temos dentro de nós com força
com energia, com profundidade, isto se torna a nossa realidade. É muito perigoso. E normalmente eu já atendi muita gente, principalmente mulheres, que choram porque são gordas. Mas depois eu chego na casa deles, abro a porta da geladeira, vejo lá, nega maluca, barra de chocolate. E choram porque são gordas, não conseguem se controlar. Então, na verdade, é ansiedade que leva a compensações boas, não é? Então, até há pouco tempo atrás eu assisti uma entrevista na televisão onde um expert na área dizia que até foi Laí Ribeiro, o Dr. Laí Ribeiro, que me chamou muita atenção. Ele dizia assim: o doce, ele vicia mais que qualquer droga. Então o doce atrai mais do que qualquer droga. Me chamou muita atenção isso, sendo que é o doce que engorda muito, né? Mas diante de tudo isso que o Hilário falou, para quem está nos assistindo, e eu gostaria que o Hilário podia, para finalizar essa nossa entrevista aqui com o Padre Hilário, ele podia dar então uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, o que elas deveriam fazer para atingir o resultado melhor em relação ao emagrecimento que tantas mulheradas principalmente buscam. Uma dica para essas pessoas que tanto buscam ter esse corpo perfeito, esse peso ideal, buscam vários programas de emagrecimento, vários métodos e nunca conseguem o resultado que eles desejam. Então eu gostaria que você deixasse algumas dicas para essas pessoas que têm essa dificuldade. Quando me pergunta, sempre digo que eu tenho uma pílula azul ou amarela, que é o meu CD, Peso Ideal Saúde Perfeita, que faz um exercício de imaginação, que coloca você na beira do mar, sob a luz do sol nascente, e lá diante de você tem uma pessoa, mulher, bem, uma mulher, homem, um homem ideal, que tem todas as características que você gostaria de ter. E você traz este personagem para dentro de si, você o traz presente e o abraça e ele entra dentro de você. Mas é questão de força de vontade. Esses regimes malucos só estragam. Então aprender essa lição que eu aprendi nesta semana, modificar todo dia as refeições. Porque tem gente que come feijão e arroz de mandioca todos os dias, errado. Então hoje umas coisas, amanhã outras, muita fruta, muita verdura, tudo na medida certa. E um dia um médico me disse: teu pai engorda os boi com que não é com pasto verde e sal. Né? Então se o colo agora resolve comer um pratão de salada, você também está se engordando. Então o equilíbrio, a autoestima, eu me aceitar como eu sou, mesmo que eu seja gordo, gorda, mesmo que seja muito magrinho, a partir do momento que você se aceita assim, sou como sou porque Deus me quer assim, a partir deste momento é muito mais fácil você caminhar na direção do peso ideal. E meu caso, é perseverança, né? Eu saber sentar numa mesa de churrasco e comer 3 pedacinhos. Já consegui isso nos últimos tempos. Eu dizer, diante do doce, hoje não vou comer, né? Então esta decisão, clareza, força de vontade e mastigar muito, comendo devagarzinho. E se alegrar com todo grama diminuído ou aumentado. Não querer isso logo. Então é muito melhor que você vá na direção do peso ideal 1 ou 2 quilos por mês, do que num mês 10 quilos e depois se decepcionar. Se talvez, possivelmente, alguém que
lá da região de perto de Porto Alegre, não quero dizer a cidade, mas uma mulher veio e fizemos essa experiência, foi onde eu despertei. E ela disse: Hilário, eu acho que eu estou resolvida. Daqui uns 4 meses ela voltou, eu com a ficha na mão dela, a foto, olhei 3 vezes para ela e perguntei se era a mesma. Ela tinha chegado exatamente ao peso ideal. Conseguiu manter esse peso 8 anos e agora ela entrou em depressão, começou a comer de qualquer jeito, ela voltou a me procurar. Ainda não sei o resultado. Se um dia uma criatura dessas aceitar dar o seu depoimento, a gente traz ela aqui. Legal isso. Então, eu agradeço muito o Padre Hilário, que ele está passeando aqui na nossa cidade, aqui em Missal, e eu não pude perder a oportunidade, sabendo do grande profissional que tem essa expertise na área da saúde mental, de tirar um tempinho, de trazer aqui para o nosso centro, aqui para a nossa sala de meditação que nós temos aqui, para fazer algumas perguntas para ele, para transmitir conhecimento, para ajudar mais pessoas, não é mesmo, Padre? Então eu fico realmente muito agradecida por dispor esse tempo para a gente ter essa conversa, né? Essa troca de ideias aí, para nós poder ajudar mais pessoas, né? E para que não, né? Se nós podemos fazer o bem, ajudar as pessoas, e nós estamos aqui para desenvolver essa missão de ajudar, então eu transmito então também uma mensagem de positividade, de uma forma muito tranquila e calma para as pessoas. Quando entram num programa de emagrecimento, fazer isso com carinho, com determinação, com calma, tranquilidade, nada com muita pressa em querer o resultado imediato, porque o resultado imediato praticamente não existe, tudo se inicia no primeiro passo, né? Queria muita pelanca. Isso. Então, muito obrigada, Padre Hilário, de coração, né, pelo esse tempo disponível para nós, ok? Muito obrigado. E o meu site, quem quiser me acompanhar, www.hilariodevas.com.br. Muito obrigado e até quando Deus quiser. Isso.